Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez hoje para o nosso 10º vídeo, numa sequência de 30 que nós estamos fazendo com a reflexão no Evangelho de Mateus. Aqui é o Cleto Faria e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, verso 6, continuando naquele tema das bem-aventuranças. Então, Jesus fala o seguinte nesse texto: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando você começa a desenvolver um relacionamento com Deus, quando você começa a experimentar do padrão que Deus tem, daquilo que ele enxerga, daquilo que a palavra dele vai nos instruindo, você começa a adquirir o que a gente chama de consciência de Cristo, que é o quê? A consciência de Cristo começa a tomar conta da sua consciência. O seu padrão começa a mudar. Como você enxerga a vida, como você enxerga a sociedade, como você enxerga as questões espirituais, como que você enxerga a sua postura diante do mundo, diante das pessoas. Por quê? Porque você começa a pensar e a agir segundo a mente de Cristo. Isso é um processo que vai se desenrolando, é um processo de vida, na verdade, na medida que você vai tendo experiências com Deus, tendo experiências na sua própria vida, meditando e estudando as Escrituras, convivendo, né, no corpo de Cristo, isso tudo vai se transformando. Por isso que a mudança que acontece, ela não é uma mudança racional, ela é uma mudança interna, ela é uma mudança espiritual. Por isso que quando você realmente encontra a Cristo e o Evangelho toca o seu espírito, você começa a ser transformado. Por isso não é uma questão apenas de você ir em programas ou atender rituais, sejam de culto, de missa, de qualquer outra coisa, em qualquer outra religião. É uma questão extremamente pessoal e íntima entre você e Deus. E esse trabalho o próprio Espírito de Deus vai construindo. E quando isso acontece, essas bem-aventuranças que nós temos falado aqui, vamos falar de outras na sequência, elas vão se instalando dentro de você. Então, e no momento que você anteriormente antes de conhecer a Deus, não se preocupava, você começa a se preocupar. Então, nesse texto, Jesus fala: ó, aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos, serão saciados. Por quê? Porque na medida que você vai vendo toda a injustiça que acontece em volta de você, na nossa sociedade, você começa a não gostar disso, você começa a querer ver a verdade, a querer ver a justiça sendo feita, a querer ver as ações corretas sendo feitas para que as pessoas vivam bem, para que as pessoas sejam beneficiadas. E quando isso não acontece, você tem uma tristeza, uma indignação dentro de você. E isso é o que tem acontecido muito no mundo que a gente vive. No mundo que a gente vive, na sociedade, a mentira tem sido difundida cada vez mais, as injustiças acontecem diariamente, em todos os lugares, de várias maneiras diferentes. E isso, quando você tem esse entendimento, né, do reino de Deus, de como que o reino de Deus caminha, que é um reino de paz, justiça e alegria, você vai vendo que no mundo que nós vivemos é tudo o contrário, né? Não tem paz, não tem justiça e é tristeza. Claro, nós estamos falando aqui de uma maneira aqui generalizada, é evidente que não é tudo o tempo todo assim, mas é algo que, com o passar do tempo, tem crescido muito. Nós vemos as lutas que as pessoas enfrentam, o nosso mundo é um mundo cada vez mais ansioso, mais depressivo. Por quê? Porque são lutas diárias, são batalhas diárias que todos enfrentam. Hoje, no dia 22 de junho, eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo, aqui em 2025, temos guerras acontecendo,
agora e as coisas estão aumentando, estão se proliferando. Então, sabemos que haverá injustiça, pessoas inocentes vão sofrer e todo esse tipo de coisa. Mas quando você tem esse senso, essa fome, essa sede de ver as coisas justas, corretas, que beneficiam as pessoas, a verdade sendo dita e sendo vivida, o próprio Deus começa também a te saciar. Por quê? Porque essa busca sincera por justiça, e não é apenas com que você é, queira ver os outros praticando a justiça. Você também, na sua vida diária, precisa buscar ser justo, ser correto, né? Nós somos pessoas, somos humanos, temos muitas falhas, erramos e vamos errar, mas dentro da sua consciência você precisa também buscar sempre ser justo, né? Ser correto. E eu errei, eu tropecei, eu fiz algo que não era para ter sido feito. Aí é você buscar o conserto, buscar acertar, né? E fazer diferente na próxima oportunidade. Então, quando você tem uma busca sincera pela justiça, Deus vai começar também a te mostrar caminhos. Aqueles que têm o desejo de viver em conformidade com a vontade de Deus vão encontrar satisfação, vão encontrar alegria, vão encontrar plenitude na graça. Por quê? Porque você começa a enxergar também as ações de Deus, que independente da sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade que tem muitas falhas, você vê também ações divinas acontecendo, você vê também ações por parte de Deus tocando a sua vida, a sua realidade também em volta de você. Então, o próprio Deus olha, vê um coração que quer a justiça e quer a verdade. E ao mesmo tempo ele também vai trabalhando no seu coração para que você seja essa pessoa que promove também justiça, verdade, integridade. Então é uma luta, sem dúvida, porque muitas pessoas, muitas situações vão contra isso, levam as coisas de uma maneira totalmente injusta. E aí tem situações que você não tem como controlar. Você precisa entregar isso para Deus, para que o próprio Deus possa ir trabalhando. E lembrando de outra coisa, justiça plena só haverá no reino de Deus, quando o reino de Deus for definitivamente instalado, e aí sim, aí você vai viver onde reina a justiça, onde reina a verdade, onde reina a alegria constante. Claro, para quem não tem um entendimento e uma vivência do evangelho, isso parece impossível, isso parece algo irreal, mas é real. A fé daquele que caminha com Deus, que tem Deus dentro de si, através da cruz, através do sacrifício de Cristo, sabe que esse dia vai chegar. Então, é algo também que você precisa deixar no seu coração, que vai chegar o momento em que tudo será pleno, né, na graça, na presença do próprio Deus. E aqueles que amam a Deus buscam, almejam por esse dia, por essa realidade que vai acontecer. É mais dia, menos dia, é uma questão de tempo. Então, que você seja uma pessoa que tenha sede, que tenha fome de justiça, de verdade, daquilo que é bom e daquilo que vai promover o ser humano, porque nos dias de hoje nós estamos vivendo momentos bem complexos. Mas você chegar até Deus e colocar diante dele, ele também, sem dúvida, vai fazer a parte dele, vai tomar as ações necessárias. O seu clamor, a sua oração nunca ficam esquecidos diante de Deus. Só que muitas vezes você não enxerga aquilo que ele está fazendo, mas pode ter certeza que quando você vai até Deus e pede por justiça, muita coisa acontece, ok? Que a graça de Deus esteja sobre você, que você siga aqui
pensando, refletindo e se aproximando de Deus, tá bom? Nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço e até lá.